Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a guerra da Ucrânia. Possa ser que muitos de vocês estão acompanhando ou estiveram acompanhando, mas também possa ter pessoas que não estão muito por dentro sobre o que está acontecendo nesse conflito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desse conflito no contexto mundial e a gente separou alguns tópicos muito importantes para informar vocês e a gente espera que depois dessa apresentação vocês possam estar bem mais ligados e antenados no que está ocorrendo. Puto cheiroso, marrento e posturado. Vários invejosos quer atrasar o meu lado. Sei que é só questão de tempo pra mim ficar milionário. Nego, olha. Partindo então da origem, a gente tem que de 1917 a 1922, a gente teve a Guerra Civil Russa, na qual os ursos vermelhos, que são os famosos comunistas, e os ursos brancos, que são as forças reacionárias, estavam em constante conflito. Nessa mesma época, 1922, aconteceu bastante coisa aqui no Brasil, como por exemplo a Semana de 22. No entanto, a gente tem um acontecimento de grande importância na Europa, que é a criação da União Soviética, que nesse momento é composta por 15 diferentes repúblicas, sendo uma delas a Ucrânia. Então, de 1922 até 1991, a União Soviética permanece por um grande período de tempo como uma grande potência. Porém, nesse espaço de tempo, houveram acontecimentos de extrema importância, como o fim da Segunda Guerra Mundial, em 45, e o início da Guerra Fria, em 47. Durante esse momento, é muito importante relembrar que a Ucrânia fez parte desse território da União Soviética, e por estar em um período de crise, o Comando Central Soviético realizou o Dite do Socialismo, que é basicamente uma medida que prevê a divisão entre os países que produzem matéria-prima, ou seja, os países agrícolas, e quem vão ser os países industrializados. E é nesse momento que o poder da União Soviética decidiu que a Ucrânia ia ser um país industrializado, ou seja, iria fornecer importantes reservas minerais e mão de obra para que ela conseguisse desenvolver a sua indústria. Pulando um pouco na história, em 2014, o presidente da Ucrânia, que era o Viktor Yanukovych, recusou a oferta da União Europeia para ajudar a Ucrânia a negociar a dívida que ela tinha feito com a Rússia naquele momento, que, como já dito, foi quando a Rússia começou a financiar a industrialização na Ucrânia. E a partir desse momento, o presidente se aproximou do Putin, ou seja, ele escolheu negar o apoio da União Europeia para conseguir ali a aproximação com o presidente da Rússia. Porém, a população saiu nas ruas exigindo que o então presidente aceitasse a ajuda da União Europeia, o que fez com que Vítor fugisse do país, ato que foi finalizado com o impeachment do mesmo. Pulando ainda mais tempo e chegando ao conflito atual, a invasão da Ucrânia pela Rússia ocorreu no início desse ano. Ela foi motivada pelo avanço da OTAN no leste europeu e por questões geopolíticas entre os dois países envolvidos. Interesses territoriais, culturais e econômicos motivaram a invasão da Ucrânia promovida pela Rússia. Vale relembrar que a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, aumentando assim a intriga entre ambos. A guerra, né, que nós chamamos de Guerra da Ucrânia, muita gente acredita que é só um conflito exclusivo entre a Rússia e a Ucrânia, mas muitos estão enganados porque tem muitos países que estão envolvidos nessa guerra. E a gente consegue citar alguns, como por exemplo a Alemanha, o Reino Unido, Portugal, Holanda, República Tcheca, que enviaram suprimentos para a Ucrânia, né, para auxiliá-lo no combate. Né? Então, a gente pode citar um exemplo mais amplo da Holanda, que, né, se ofereceu a disponibilizar mais armas de fogo para poder ajudar a Ucrânia a se defender, né? E por aí vai, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os impactos que essa guerra está gerando no mundo todo. Para começar, vamos falar sobre os impactos econômicos. Bom, primeiramente, é importante destacar que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem gerado o encarecimento do preço dos alimentos, por exemplo, e também do petróleo. E uma das características mais sentidas é a própria inflação. E essa inflação que a gente consegue sentir aqui no Brasil, ou seja, uma crise generalizada por causa da globalização.
Partindo para os impactos geopolíticos, a gente tem justamente a tensão ali nas fronteiras e esse receio dessa guerra ficar cada vez mais agravada, partindo para outros países, inclusive. Já os impactos sociais é muito evidente, né? A gente tem acompanhado aí, e o fato de que muitas pessoas estão fugindo ali da Ucrânia, ou seja, tem muito refugiado. E o principal destino, né, sempre bom saber, é a Polônia. Entre outros países, a gente também tem a Sérvia ali. Só que o problema da Sérvia é que ela está sendo bastante resistente com relação aos refugiados, ou seja, ela tem dificultado a entrada de refugiados, fazendo várias políticas ali que limitam as fronteiras, por exemplo. E por último, é bom lembrar dos impactos ambientais, que são principalmente o fato de a Rússia estar ali dentro do território ucraniano, adotando algumas táticas de guerra, que é de contaminar as águas, ou seja, você, a partir da contaminação da água dos rios, você impede que as tropas ucranianas consigam ali ter um abastecimento eficiente de água. E por consequência, os animais, o próprio ecossistema ali da região pode sofrer muito com isso, como peixes e como é uma cadeia alimentar, todo mundo vai sentir essa influência da contaminação da água. 'Cause I can't stop thinking about you. Por fim, a gente gostaria de tomar esse espaço de tempo para deixar bem claro que a opinião do nosso podcast é a favor da paz. Não estamos do lado nem da Ucrânia nem da Rússia, mas queremos que essa guerra ela cesse. E para isso a gente poderia pegar diplomatas extremamente experientes, colocando eles dentro de uma sala até que eles possam arrumar algum acordo para que essa guerra, essa destruição pare. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa opinião. Não estamos do lado nem da Ucrânia nem da Rússia. Aí, para isso, a gente consegue destacar que o Putin já elencou uma série de pontos que ele acha necessário para acabar com a guerra. Ou seja, a gente já tem alguma direção ali para fazer um acordo entre ambos os lados. Claramente não deve ser feito todos os pontos, né? Mas um ou outro é inevitável, infelizmente, necessário para que a guerra acabe, diante ao poderio militar que a Rússia tem e o estrago que ela pode fazer nos dias de hoje.